Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e trazendo uma nova ideia de pote utilitário, onde vocês vão poder reciclar vidros de conserva como esse e fazerem um lindo pote para guardar amendoim. Espero que gostem e se gostarem deixe seu like e também um super hype. Eu sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então o pote que eu vou reciclar hoje é um pote que tem 13 centímetros e ele tem a boca larga aqui. Mas vocês podem fazer em qualquer pote que vocês tiverem, qualquer tamanho. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer o rótulo do pote. Vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem. Aqui eu estou usando um pedacinho de papel sulfite. Vou pegar mais ou menos o tamanho que eu vou querer. Vocês podem fazer maior ou menor. Vou dobrar o meio. Então, aqui dobrei ao meio, agora vou dobrar novamente. Essa aqui é uma maneira fácil para vocês fazerem, mas vocês podem usar cortador também, que não tem problema. Então, dobrei 2 vezes. Vou pegar esse lado aqui onde tá aberto, ó, os 2 lados. Vou botar no mesmo lado aqui e agora eu vou recortar. Começo recortando reto. E agora eu vou entrando, fazendo uma curvinha. Dessa forma. E vou arredondar. E termino reto. Aqui vocês vão abrir para ver se ficou bom. Ficou dessa forma. Vou arredondar um pouquinho mais. Então, aqui já temos o molde do rótulo, super fácil para fazer. Aqui vocês vão deixando o formatinho que vocês quiserem. Vou arredondar um pouquinho mais, para não ficar tão quadrado nas pontas. Então, ficou assim. Ficou 10 centímetros e meio, mais ou menos, de comprimento, por quase 7 de largura. Vou abrir um pedaço de massa. Aqui eu usei a cor amarelo ocre e misturei com massa branca para deixar esse tom bem clarinho. Pode misturar também um pouquinho de massa marrom para deixar um bege. Então, abro numa espessura não tão fina e também não muito grossa. E aqui, usando esse moldezinho que a gente fez, vou recortar com o auxílio de a ponta de uma agulha, um alfinete, o que vocês tiverem aí. Coloco aqui em cima e vamos recortar. Esse cortador que eu tô usando aqui é um cortador que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar na descrição o link para quem quiser fazer. Super prático e tem bastante utilidade. Recortei, agora só arrumar as pontinhas. Vão ajeitando essas rebarbinhas. E aqui eu vou fazer umas marcações simulando uma costura. Então, aqui vocês podem escrever a palavra amendoim, desenhando com a canetinha, com a caneta permanente depois de seco,
Ou pode também com aqueles moldezinhos de alfabeto, fazer as letrinhas, escrever. Eu vou fazer com esse marcador de letrinhas aqui, ó. Esse aqui eu comprei na Shopee. Vocês comprem as cartelinhas, elas vêm dessa forma, só recortar todas elas. Que vocês vão usar, tem letras e números, e vocês vão encaixando nessa pecinha, ó, até formar a palavra que vocês querem. Aqui eu escrevi a palavra já amendoim, de trás para frente vocês começam colocando. Então, vamos marcar com esse marcador. Pressione bem para não deixar torto. E só marcar, ó. Vamos sombrear com giz pastel. Aqui eu vou usar 2 tons, um mais clarinho e um mais escuro. Vamos começar colocando esse escuro aqui no meio. Fazendo assim, você vai aparecer as letrinhas, vai ficar escurinha, ó. Então, aqui com lencinho umedecido, eu só vou limpar a volta aqui, deixando apenas o giz pastel nas letras. Aqui vocês começam pintando com um tom mais claro, depois a gente só vai sombrear um pouquinho com um tom mais escuro. Vamos deixar secar um pouquinho, só apenas para criar uma casquinha, enquanto a gente vai encapando a tampa. Para encapar a tampa, eu vou usar a massa na cor marrom. Já passei uma demão de primer. Vou abrir essa massa numa espessura não tão fininha. Que eu vou usar a cola Cascorés, vocês podem usar a cola que vocês usam aí para fazer o biscuit de vocês. Coloco a massa, um ladinho dela e vou empurrando. Assim evita criar bolinhas de ar na parte de baixo. Agora é só puxar para baixo e retirar esse excesso. Então aqui vocês retiram esse excesso, mas não recortem ainda, ó. Empurre para dentro e vão aguardar secar para depois vocês fazer o acabamento. Então, o rótulo já criou uma casquinha, eu vou colar, mas vocês podem deixar um pouquinho mais secando. Aqui para colar no vidro eu tô usando também a cola Cascorés. Que vocês vão posicionar na altura que vocês querem.
E o segredo que eu uso para não descolar é essa parte de fora aqui, ó. Vocês dão uma apertadinha. Quem tiver o secador de cabelo, vai usando o secador de cabelo e fazendo isso. Deixar bem coladinho, não pode ficar nenhum espacinho para que não entre água por baixo, que é a água que faz com que descole. Então, estando bem colado esse rótulo em toda a volta, na hora que vocês for lavar, não vai entrar água e daí evita de descolar. Então, aqui eu já antecipei os grãozinhos de amendoim, que eu precisava deles um pouco seco, mas eu vou ensinar para vocês como fazer. Então, eu vou usar 3 tons. Vocês peguem pedacinhos de massa, aproximadamente, não tem medida, mais ou menos vocês se baseiam pelo um grão de amendoim mesmo. Pode fazer uns menores, outros um pouquinho maior. Fazem uma bolinha e depois dão uma alongada. Então, o que eu tô usando aqui é o mesmo tom que eu usei para fazer o rótulo, que é o ocre misturado com massa branca. Daí vocês fazem também uma quantidade de marrom. Mesma coisa. Então, agora eu pego um pedacinho de massa marrom e vamos misturar com massa vermelha, para ficar esses amendoim mais avermelhadinho. Misturem bem e façam a mesma coisa. E aqui vocês vão pegando agora cada um deles, dão uma apertadinha assim na diagonal. Pode empurrar uns assim. Outros vocês apertam dos dois lados, deixar ele mais chatinho. E vão deixar secar também para criar uma casquinha. Para fazer então meio amendoim com a casquinha, eu vou pegar um pedacinho de massa. Deixo bem lisinho. E eu vou usar aqui o fundinho de um pratinho, desses pratinhos descartável, para fazer a textura do amendoim mesmo. Daí eu abro aqui, ó, posso dar uma apertadinha. E coloco aqui no pratinho, dou uma apertada para ficar bem marcado. Passo um pouquinho de cola, que aqui a gente vai colar alguns amendoins e fazer a vagenzinha dele. Daí vocês escolhem, fazem a cor que vocês quiserem. Fazem uns vermelhinhos, outros marrom. Passe um pouquinho de cola, porque quando secar os amendoins, se não tiverem cola aqui, eles podem depois ficar separadinho. Daí vocês vão encaixando os grãozinhos, ó. Dessa forma.
Retirem do pratinho e vamos fechar. Para fazer isso, os amendoim tem que estar já bem sequinho, não pode ser molhado, porque senão vocês acabam amassando eles. E vão dando aquele formatinho. Reforça a textura e tá pronto já a vagenzinha. Daí vocês podem fazer clarinho assim, ó. Pode fazer só com 2 amendoins também, que fica legal. Fazem marronzinho. Para fazer então a casquinha, ele tá inteiro aqui, vocês não precisam botar os amendoim dentro. É só um pedacinho de massa, sovem bem, fazem uma bolinha. Bem lisinho. Vamos dar uma alongada. E aqui com a ponta dos dedos mesmo, vocês dividem. 1, 2 vezes, dependendo do tamanho que vocês querem fazer. Ele vai ficar bem alongadinho, mas depois a gente vai diminuir um pouco. Coloque aqui sobre o pratinho. E com a ponta dos dedos, vocês vão fazendo a marcação. Dou uma afinadinha dos lados. Agora, vocês podem empurrar um pouquinho e deixar mais gordinho. Caso vocês tenham que reforçar a marcação, dobre o pratinho ao meio, sem apertar muito, e refaçam. Também já fiz vários, já preparado para a gente montar o nosso potinho de hoje. Então, agora eu vou ensinar vocês como fazer o pé de moleque, ó. Super legal, ele fica super realista. Então, é quase da mesma forma que vocês vão fazer os amendoins. Vão pegar o pedacinho, alongam. Só que agora esses pedacinhos aqui vai ficar, a gente vai fazer como se eles tivessem partido ao meio. Então, vocês pegam cada pedacinho desses, colocam no dedo aqui, ó, e vão apertando dos lados, ó. Que ele vai ficar uma metade de um amendoim. Para fazer os pés de moleque, então, também tem que estar já bem sequinho. Esses, pelo menos algumas horas, vocês vão fazer com antecedência. Se vocês fizerem com ele molhado, daí vai dar errado. Daí os amendoim ficam tudo torto. Aqui eu já fiz também, já deixei uns mais sequinhos. E a gente vai pegar algum deles, não todos, mas vocês vão cortar em pequenos pedacinhos. Ele não pode também estar tão seco, porque daí vocês não vão conseguir recortar. Como se alguns grãozinhos estivessem quebrados. Não é necessário fazer em todos. Que a gente vai deixar uns redondinhos e outros picadinhos.
misturado dá um efeito bem legal. Então aqui eu vou usar um pouco de cola branca. Vocês não precisam fazer uma quantidade muito grande. Eu vou diluir num pouquinho de água. E agora aqui eu vou colocar a tinta, pode ser PVA, pode ser tinta para tecido, pode ser corante, o que vocês tiverem, na cor marrom. Se vocês querem mais escurinho, coloque mais clarinho, coloque menos. Vai ficar um creminho achocolatado, ó. E aqui vocês vão colocando aos pouquinhos, um pouquinho de amido de milho. Até formar um creminho mais espesso, mais cremosinho. Então agora aqui é só colocar os pedacinhos de amendoim tudo aqui. E envolver nesse creminho. Como a gente usou cola aqui, eles vão ficar todos grudadinhos. Vai ficar um pé de moleque mesmo. E aqui vocês vão colocar em qualquer objeto de vidro, qualquer pedacinho de vidro, até numa louça de cozinha, para deixar secar um pouco. Vou colocar nesse pedacinho de vidro e vocês vão dar o formatinho agora de pé de moleque, ó. E com um pedacinho de um lencinho umedecido ou um paninho, vocês vão dar uma limpadinha. Não precisa limpar muito, que depois de seco a gente vai limpar de novo para aparecer bem os amendoinhos. Assim vocês vão deixar secar. Eu vou acelerar com secador de cabelo para poder mostrar para vocês como fazer depois. Mas vocês podem colocar no sol, algum lugar bem arejado, deixar secar para depois tirar aqui do vidro. Depois de bem seco, ele vai ficar assim escurinho. Caso vocês queiram dar mais uma limpadinha daí, ó, tirar um pouquinho mais, vocês vão fazer isso com ele seco. Daí fica esse efeito bem legal. Então, esse aqui eu já dei uma acelerada no secador de cabelo, ele tá ainda quentinho. Daí, para vocês tirarem, vocês vêm com uma faquinha por baixo. Aqui vai estar molinho, tem que estar mais seco. E vocês retirem daqui, ó. E daí, vocês vão deixar secar, ó. Pode virar do outro lado, aqui ainda tá molhado, que eu fiz a recém mesmo. Vamos deixar secar. Para pintar o amendoim, pouquinho de tinta marrom, vocês vão diluir, deixar bem fininho. Vai ficar bem aquarelado.
E aqui vocês vão sujando os amendoim. Pode colocar uma luvinha. Eu não vou colocar, mas vocês coloquem. Dão uma sujadinha no amendoim. Ó, bem rústico e bem fácil de fazer. Depois a gente ainda vai dar uma limpadinha neles. Então, passei a tinta em todos os amendoins. Agora, vocês vêm com um lencinho umedecido e tiro só um pouquinho, deixando umas partes mais clarinhas. Bem de leve para não tirar o marrom que fica nas marcaçõezinhas que a gente fez. Aqui, então, abri um pedaço de massa, vou cortar um retângulo, um pouquinho maior que a tampa. Então, vai depender do tamanho do vidro que vocês vão fazer, vocês fazem esse quadrado. Não precisa ser muito certinho, que a gente vai dobrar e dar o formato como se fosse um tecido. Vamos dar um movimento. Bem amassadinho. Aqui passa um pouco de cola. E aqui eu vou colar na tampa. Pode deixar bem amassadinho mesmo. E pode levantar umas pontinhas, baixar outras. Não tem problema se cair abaixo um pouquinho aqui do pote também. Eu tô colocando essa massinha porque a gente vai colar então os apliques com ela ainda molhada. E daí facilita depois para não ter perigo de cair os apliques. Eles vão ficar bem coladinho porque a massa tá molhadinha. Vamos começar a colocar os nossos apliques. Coloquem da maneira que vocês quiserem. Pode dispor, coloco mais, coloco menos. Eu gosto de colocar bastante, deixar bem cheinho. Primeiro eu vou colar o pé de moleque e depois eu vou completando então com os amendoins, ó. E aqui vocês vão preenchendo com grãozinhos de amendoim, ó, nesses intervalos. Pode botar bastante que fica bem legal.
Era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.